Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Tivemos uma parada devido à data FIFA, mas agora estamos de volta com nossos trabalhos e vamos começar da seguinte forma. Com a Liga Árabe, onde temos a equipe do Al-Wehda enfrentando a equipe do Damak. Se formos analisarmos os últimos 5 jogos, a equipe do Al-Wehda venceu 2 e perdeu 3. A equipe do Al-Wehda é a nona colocada, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Damak, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Damak é a 16ª colocada, com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Al-Wehda, 3 empates e uma vitória para a equipe do Damak. Melhor opção para esse confronto. Vamos de partidas de gol. Partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe do Ituano. Atualmente a equipe do Londrina é a 19ª colocada, com 20 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e empatou 1. Já a equipe do Ituano é a 13ª colocada, com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que uma vitória ficou para a equipe do Londrina, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Ituano. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato colombiano, temos a equipe do Tolima enfrentando a equipe do Independiente de Medellín. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tolima, empatou 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Tolima é a 18ª colocada, com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Independiente de Medellín, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Independiente de Medellín é a 2ª colocada, com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Tolima, 2 empates e uma vitória para a equipe do Independiente de Medellín. Melhor opção para esse confronto, vamos de ambas equipes marcam. Copa da Liga Argentina, temos a equipe do Platense enfrentando a equipe do Lanús. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Platense, empatou 2 e perdeu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lanús, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Atualmente no campeonato argentino, a equipe do Platense é a 13ª colocada, com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Lanús é a 12ª colocada, também com 1 ponto ganho. Dos últimos 3 jogos disputados nessas duas equipes, houve 2 empates e uma vitória para a equipe do Lanús. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Lanús ou partida terminando empatada. Empate fora. Depois de uma longa parada, estamos de volta com o Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro da Série A, temos jogo da equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, venceu 4 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Fortaleza é a 8ª colocada, com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Corinthians, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Corinthians é a 13ª colocada, com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Fortaleza, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Corinthians. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, empatou 1, venceu 1, perdeu 3. Atualmente a equipe do Santos é a 17ª colocada, com 21 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Cruzeiro, dos últimos 5 jogos disputados,
perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Cruzeiro é a 12ª colocada, com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Santos e 4 vitórias para a equipe do Cruzeiro. Melhor opção para esse confronto. Vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Cruzeiro ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato chileno. Temos a equipe do Colo-Colo enfrentando a equipe do Deportivo Copiapó. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Colo-Colo, empatou 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Colo-Colo é a 3ª colocada, com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Deportivo Copiapó é a 15ª colocada, com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 3, venceu 1. Dos últimos 3 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Colo-Colo e 1 empate. Melhor opção para esse confronto. Vamos de casa. Colo-Colo para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Coritiba enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Coritiba, perdeu todas as suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Coritiba é a 20ª colocada, com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Bahia, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Atualmente a equipe do Bahia é a 16ª colocada, com 22 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Bahia. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Bahia ou partida terminando empatada. Empate fora. E para encerrarmos os palpites desta quinta-feira, vamos encerrar com o jogo do Bragantino enfrentando a equipe do Grêmio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Red Bull Bragantino é a 6ª colocada, com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Grêmio, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Grêmio é a 4ª colocada, com 39 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Red Bull Bragantino, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Grêmio. Melhor opção para esse confronto. Vamos deixar um jogo aberto. Casa fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Deportivo Tolima vs Independente de Medellín, partida acima de 1,5. Colo-Colo vs Deportivo Copiapó, casa, Colo-Colo para vencer. Almeida vs Damac, partida acima de 1,5. No bilhete pronto do Campeonato Brasileiro, vamos da seguinte forma: Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Grêmio, vamos de uma dupla chance. Casa fora, só não pode a partida terminar empatada. Coritiba vs Bahia, vamos também de uma dupla chance. Vitória da equipe do Bahia ou partida terminando empatada. Empate fora. Santos vs Cruzeiro, vamos também de uma dupla chance. Vitória da equipe do Cruzeiro ou partida terminando empatada. Empate fora.